você clica Carol, no link, mais perto. onde tem a Bom foto. dia a todos, minhas amigas, meus amigos. Hoje é dia 9 de junho. E hoje nós temos uma live, um encontro entre amigos, que, na verdade, é um encontro entre amigas. Eu hoje disse para elas que eu vou ficar aqui mais admirando do que falando. Hoje nós vamos fazer um encontro entre amigos sobre as mulheres na advocacia. E, para isso, convidamos 3 grandes mulheres, 3 grandes amigas, 3 grandes advogadas. A Cida Prado, que é advogada trabalhista, é membro do Conselho Estadual da Condição Feminina, além de uma querida amiga. Cida, obrigado por ter aceito o nosso convite, Cida. Bom dia. Eu que agradeço o convite, doutor Marcos. Bom dia, doutora Kátia. Bom dia, doutora Elisa Lupe. Eu já estou vendo aqui que a Gisele Fleury Lemos está dando bom dia a todas. Bom dia. A outra querida amiga que está aqui conosco é a Luísa Eluf, grande advogada criminalista, foi uma exemplar membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e hoje está nos dando a honra de participar dessa conversa. Bom dia, Luísa, obrigado também por ter aceito esse convite. Bom dia, Marcos, bom dia, Kátia, bom dia, Cida e todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu agradeço o convite por participar dessa reunião tão bacana que você montou e gostaria de dizer que você mora no nosso coração, Marcos. Você é o cara. Obrigado, Verdade, querida. verdade. E eu deixei... Não precisaria nem precisaria apresentar nenhuma das 3, na verdade, mas por questão de protocolo, né, eu vou também falar da presença entre nós uma outra grande amiga, alguém que eu tenho, todos sabem, um carinho especial, uma grande advogada, especialmente na área de família, presidiu nas 2 gestões a Comissão da Mulher Advogada, palestrante, professora, ela quebrou todos os recordes de quilometragem, porque ela viajou o estado inteiro, dando as palestras, e sempre com esse sorriso, com essa forma carinhosa de se dirigir a todos. Kátia Boulos, Kátia, minha amiga querida, obrigado também por ter aceito o convite e por estar conosco hoje. Bom dia, Marcos. Eu que agradeço, imensamente agradecida por participar dessa reunião maravilhosa com amigas tão queridas, Cida Prado, Luiz Eluf, companheiras de tantos anos, né, em tantas frentes de trabalho, inclusive nessa que você mencionou, que é um orgulho para todas nós, né, e para todos nós, à frente da Comissão da Mulher Advogada, trabalhando sempre em conjunto, né, e com muita alegria e resultados maravilhosos. É uma alegria estar aqui. Dou também o meu bom dia a todas e todos que nos assistem. Fazer um registro aqui, está conosco o João Milani Veiga, querido amigo de Araraquara, Sueli Ideia, a Leandre Almeida, o José Rocha Pinto, o Renato Barros, grande Renato, Penélope Bondezan, a Fábia Maruco, de Lorena, e que manda um beijo enorme para a querida amiga Kátia Boulos. Ai, queridas. Vamos falar um pouquinho sobre a presença da mulher na advocacia. Começaria pela Kátia, pela sua experiência na comissão. Conta um pouquinho para a gente, Kátia. Primeiro de você. Conta um pouquinho como é que você decidiu ser uma advogada, como é que foi a sua trajetória e depois a sua experiência profissional, o campo que você atua. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Sim, eu entendo que a advocacia, para mim, é chamamento, né? É vocação. Realmente, desde sempre, eu sentia, e já era assim conhecida na família, como aquela que promovia a defesa dos direitos, né? E com muita veemência, e sempre dizia, ela vai ser advogada. Então, realmente é um vaticínio que se cumpriu para a minha felicidade, para a minha honra, e ao longo do tempo eu fui acalentando esse sonho, fui me preparando entre medicina e direito,
não é? Acabei desenvolvendo na área da pesquisa a área da bioética, do biodireito, mas sempre na advocacia, né? Desde sempre. E direito de família me chamou especialmente a atenção quando, à época, convidada para coordenar o Núcleo de Prática Jurídica, que nascia ainda, né, na Universidade de São Judas Tadeu, eu me vi com mais de praticamente 90% das ações na área de família. Eu via que havia muita carência, assistência judiciária, né? Nós iniciamos pelo Escritório de Assistência Judiciária, eu já vinha de uma advocacia que havia iniciado pela área do direito público, direito constitucional, né? E depois vem todo o embasamento do direito de família a partir da Constituição, né, de 88. Então, acompanhando essa dinâmica toda, já pela área do direito constitucional, enveredei pelo direito de família, pela prática no escritório de assistência judiciária, onde os direitos todos nós sabemos que são iguais, mas os resultados muitas vezes são diferentes. E eu me vi movida, né, por esse chamamento, e dali para frente, esses anos todos trabalhando com essa área. E o que mais eu gostaria de deixar, para mim, é muito importante, é ter podido participar da vida institucional. E aí vem a Comissão da Mulher Advogada, né? Comecei antes pela Comissão do Direito de Família, né? 2 décadas dedicadas à ordem, sob o aspecto institucional, vendo que mulher advogada, né? Nós tínhamos que lutar pelos direitos das mulheres, e já havia uma história, né? Que eu posso dizer, herdei, e que tinha que dar continuidade, e aí faço questão de deixar claro que tivemos com você todas as condições para desenvolver o melhor trabalho no estado de São Paulo, em todas as subseções, né? Eu ter viajado, o fato que realmente estar com a advocacia, com as colegas advogadas e os colegas advogados, ouvir, né, no local, né, estar junto, foi muito gratificante. Como você deu essas condições, e eu falo isso claramente, todo mundo sabe, nem precisaria dizer, todas as condições para que nós pudéssemos agregar as nossas colegas do Estado, foi muito gratificante, como a Cida, que coordenou para nós a área do direito trabalhista, como a Luísa, né, nossa membro consultora, um trabalho belíssimo, né, na defesa dos direitos das mulheres. Aí nós fomos somando e se desenvolveu a vida institucional, enriqueceu muito a advocacia também, porque aí você está perto, né? Você está junto. E com isso, Marcos, eu queria dizer que eu penso, né, essa parte da trajetória, porque para mim ela é um divisor de águas também, né? Porque eu vi que todas as nossas colegas, naquela oportunidade, tinham vontade de estar juntas e trabalhar de forma voluntária, né? Pudemos lutar pelos direitos das mulheres, né? Está aí a Luísa, está aí a Cida, foi um trabalho muito bom. Quantas vezes, né, Luísa? Quantas vezes você esteve conosco, né? Passamos pela questão aí da lei do feminicídio, né? Brilhantemente desenvolvido pela Luísa, a Cida na área trabalhista, e não só na área específica de cada uma, mas em conjunto. Então, Marcos, a minha trajetória tem muito a ver com o quanto é gratificante trabalhar com mulheres valorosas em prol dos direitos das mulheres, né, e dos direitos da família, porque é minha área de formação e de exercício profissional, eu diria que por excelência, especialmente quando se tem condições para isso, Marcos. E eu vou te dizer uma coisa, nós tivemos, porque foi nessa oportunidade que eu vi primeiro o busto da mulher advogada no Tribunal de Justiça, né? E aí vem os homens que lutam pelos direitos das mulheres. Nós lutamos por igualdade de direitos, né? O feminismo é isso, a igualdade dos direitos entre homens e mulheres, as mulheres muito aquém ainda, apesar de tanta luta, mas já caminhando. Quando você, quer dizer, um homem vem e diz, olha, eu passo pelo Tribunal de Justiça e não vejo nenhum busto de mulher. Será possível que não tem uma mulher que possa integrar? Não foi? Eu estou dando aqui um depoimento que todas aqui sabem, né? Quem nos ouve também. E aí nós temos lá, né, a primeira mulher advogada está ali, o busto Maria Augusta Saraiva, né? Então, assim, e esse é um dos exemplos, né? Então, isso é muito gratificante, Marcos, porque isso valoriza a advocacia, isso valoriza a sua forma, a mim como mulher, que vejo a valorização da mulher, dos direitos da mulher, enfim. Eu acho que é um pouco isso. Eu gosto muito de
dizer a você que eu estou feliz de estar aqui, viu, Marcos? Porque com queridas e valorosas companheiras aí de trabalho, né, lado a lado aí, e com você que nos convida dessa oportunidade. Eu agradeço, viu? Obrigado, Cátia. A gente vai continuar falando, vai falar da Maria Augusta Serra, vamos falar também um pouco da questão do Tribunal de Justiça, vamos avançar nesses assuntos. Luísa, você começa pelo Ministério Público, onde você foi uma grande advogada da sociedade, né? A gente sempre fala, o Ministério Público também é uma advogada, e sempre teve como bandeira, como uma das principais bandeiras, a questão da valorização da mulher, principalmente combate contra a violência da mulher, né? E hoje, queria também que você contasse um pouquinho da sua história de vida, como é que você foi para o direito, a sua decisão de prestar um concurso e servir a sociedade através do Ministério Público, depois agora, mais recentemente, o ingresso na advocacia, mas que você também falasse um pouquinho sobre essa bandeira, que é muito sua, tem a sua cara, que é o combate à violência à mulher, principalmente nos dias de hoje, né, aqui, infelizmente, com a questão do isolamento social, a gente vê os números da violência contra a mulher se aumentarem quase que na mesma proporção da elevação geométrica dos números do Covid-19. Marcos, eu queria começar enaltecendo a Comissão da Mulher Advogada, na pessoa da Kátia Boulos, que foi uma excelente presidente e uma pessoa que agrega, assim, foi maravilhoso. Mas também queria dizer que a OAB sempre foi o espaço mais democrático que eu conheci na minha vida profissional, mesmo quando eu estava no Ministério Público. Por quê? Eu fiz o concurso em 1983 e fui aprovada. Mas o meu espaço cívico, o meu espaço de cidadã, eu encontrei na OAB, porque mesmo estando no Ministério Público, eu participava da Comissão da Mulher Advogada, que na época não era Comissão da Mulher Advogada, chamava OAB Mulher. Verdade. E eu era convidada pelas advogadas para trocar uma ideia, e aquele era o único espaço que nós, mulheres, tínhamos na época, aqui em São Paulo, para nos apoiarmos umas às outras e também para trocar ideias. O Ministério Público tem uma estrutura diferente. E lá, nos idos dos anos 80, o preconceito contra a mulher não era nem disfarçado, era uma coisa muito aberta. Nós não tínhamos ainda a Constituição de 1988, que veio equiparar homens e mulheres em direitos e obrigações. Nós éramos escravas, quer dizer, eu não estou aqui exagerando, era assim que eu me sentia. Embora eu tivesse conseguido passar naquele concurso, o esforço que eu fiz para conseguir ser aprovada foi 100 vezes maior do que o esforço dos meus colegas homens. Eu não podia dormir, eu não podia comer, eu só estudava, porque se eu errasse uma questão, seria o pretexto suficiente para me cortar. Muito bem. Então, comecei lá... Deixa eu fazer uma... Nesse ano, foi por aí que entrou a primeira mulher na Justiça. Foi em 88, 83, foi por aí que isso mesmo. A primeira mulher ser aprovada no concurso para a magistratura. Tribunal de Alçada. A da magistratura, sim, demorou mais. Revolução que você está dizendo. Era uma coisa, Marcos, que quando eu me lembro, eu penso quanta injustiça nós, mulheres, sofremos, mas quanta injustiça, sabe? E eu era uma pessoa preparada, eu estudava, eu era muito séria, mas era perseguida. De alguma maneira, tinha aquela perseguição por ser mulher. E os colegas não sentiam nem tipo de constrangimento de dizer as coisas mais terríveis para mim. Então, eu digo isso hoje para vocês, né, meus colegas advogados hoje, mas disse isso também no Ministério Público, porque, recentemente, eles fizeram comigo lá um depoimento, um vídeo depoimento que acabou durando 1h15 sobre a minha carreira no Ministério Público. E eu lá também reclamei daquele começo. Aquele começo foi uma coisa terrível, e é preciso dizer, né? Preciso dizer. Bom, e
Com o passar do tempo, né, depois de 30 anos de carreira, eu me aposentei, e aí eu tive a minha primeira carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, porque antes, né, eu não era advogada. Eu tinha a minha carteira de estagiária, mas logo depois que eu me formei, eu já fiz o concurso e passei. E meu pai era advogado. E meu pai amava a advocacia, ele era advogado trabalhista, e para ele aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, ele ser advogado. E ele que me jogou na área do direito, porque todo dia ele me dizia: minha filha, o direito é lindo, o direito é lindo. Né? E essa frase dele ficava na minha cabeça. Muito bem. Eu fiz a São Francisco, entrei no Ministério Público, fiz a minha carreira, e depois tive a honra de receber uma carteira. Por quê? Porque eu tinha feito o exame da ordem. Né? Não é assim que eu me aposentei e, pelo fato de ter passado no concurso do MP, eu ganhei a carteira da ordem. Não. Eu, na época, eu fiz o exame da ordem, eu fui aprovada, dizem lá que minha média foi 9,80 e poucos, e que, naquele tempo, Marcos tinha até nota, né? Bom, verdade. E aí, porque eu não peguei a carteira da OAB? Porque eu não tinha dinheiro para anuidade, tá? Então, eu preciso dizer a verdade, porque eu casei com meu marido Jorge Eluf, que era advogado já, eu não tinha nunca advogado, mas o Jorge advogava, e nós dois jovenzinhos ainda compramos um apartamento no BNH. E aí, não sobrava dinheiro, era assim, pagar a prestação do apartamento e dar graças a Deus, né? Bom, então, aí ganhei a minha carteira, tenho orgulho de ser advogada e tenho muita satisfação dessa liberdade que é a advocacia. Eu posso entrar em qualquer área, né? Eu posso lutar pelos clientes e pelas minhas clientes, que são muitas mulheres que sofrem horrores até hoje nas mãos de seus maridos, seus companheiros, seus ex-companheiros, e até escrevi livros sobre isso, Marcos. A Paixão no Banco dos Réus. Belíssimo. Sim. É um livro que eu escrevi surtada de raiva de ver como as pessoas matavam as mulheres, como esses homens loucos, né, tiravam a vida de suas companheiras, às vezes na frente dos filhos. Então, é uma situação que não pode permanecer. E eu agradeço ao OAB por ter me recebido tão bem. Eu estou à disposição da nossa entidade de classe e também da sociedade brasileira, porque a minha alegria é trabalhar, né? E a minha maior satisfação é ver a justiça se concretizar. Realmente é um sentimento diferente, né? A advocacia desperta na gente uma paixão que... É difícil imaginar uma outra profissão que seja tão intensa no que diz respeito a trabalho com emoção, né? Nós trabalhamos muito com emoção. E você, Cida, conta para a gente como é que você chega no direito, você que passou pelo jornalismo antes. Né? Eu... É uma jornalista e uma advogada. Aliás, a gente faz um parênteses. Sempre comento, o primeiro presidente da Ordem era um grande advogado e era um grande jornalista. Era jornalista também. Na realidade, o direito foi a minha terceira faculdade tardiamente. Né? Aos 17 anos, eu prestei para jornalismo e direito e passei nas duas. Mas optei por jornalismo, sei lá por que na época. Me arrependo hoje. Né? Eu fui fazer direito bem mais tarde. E o direito tornou-se, como a Luísa comentou há pouco do seu pai, que amava o direito passou a ser a minha paixão, é a minha paixão, e por circunstâncias eu acabei me aproximando do direito trabalhista. Né? Eu amo o que eu faço, eu vivo aquilo. Né? Então, eu sou muito feliz, né, como advogada hoje, e tenho muito orgulho de ser advogada trabalhista. Né? Principalmente hoje, que a área trabalhista,
Agora, em tempos de pandemia, a nossa área não teve quarentena, né? O advogado trabalhista não parou. E continuamos aí em alerta, né? Em função de tudo que tem acontecido em termos de medidas provisórias, né? Todas as medidas provisórias editadas na esfera federal, atingindo diretamente a classe trabalhista, né? Então, estamos todos em alerta. Eu gostaria de chamar a atenção, nós, advogadas, as mulheres na advocacia, nós somos a maioria, né? O percentual em torno de 52%, 53% da advocacia são mulheres. Na advocacia trabalhista, também somos a maioria. E somos a maioria também no eleitorado. Certo, doutora Luísa? Certo. Então, as mulheres, nós pretendemos ainda dominar o mundo. O doutor Marcos... Um dia chegaremos lá. Um dia nós chegaremos lá. O projeto de poder. O doutor poder. Marcos é um feminista por excelência. Vamos receber ainda. O doutor Marcos é um feminista por excelência. Na sua gestão, ele abriu espaço, como a Kátia bem disse, né, para as mulheres, para a mulher advogada, aumentou o número de assentos no conselho, né, que era uma luta antiga. Eu gostaria de comentar agora, corroborando aí com o que a Luísa acabou de falar, sobre a situação em termos de pandemia, que nós estamos, né, aqui reunidos à distância em função dela, da situação da mulher após os decretos de isolamento social em home office. Eu acho que a Luísa vai concordar comigo e ela deve ter notícias tristes, né, a respeito do que está acontecendo com a mulher em situação de isolamento social, né? Eu tenho atendido muitas mulheres, pessoas, né, em situação de home office, porque o home office é uma situação que pegou as empresas e as pessoas de pronto, né? De uma forma abrupta, de um dia para o outro, os colaboradores tiveram que pegar os seus laptops e passar a trabalhar em casa, né? Então, está sendo muito comentado aí o novo normal, né? Essa situação não pode ser normal, nem pode permanecer. Eu acho que é uma situação emergencial e assim deve ser vista. Eu atendi uma diretora de empresa esses dias, pedindo orientação, absolutamente desesperada, porque com 3 filhos, um adolescente, um pré-adolescente, uma criança de 5 anos, confinada dentro de casa, com o marido trabalhando normalmente, e tendo que dar conta das suas tarefas que triplicaram o volume, né? Aí vem a invisibilidade do serviço doméstico, né? A cobrança, né, dessa mulher, porque esse trabalho é delas. E o marido chega no final da tarde, o jantar está pronto, está tudo pronto. Ela me confidenciou que teve dias que os filhos dela tomaram suas refeições no quarto, para não influir em ruídos, né? Porque ela está em reuniões com seus diretores, com seu presidente full time. Então, a situação da mulher, nós temos muito para avançar ainda. E agora, nesse momento, além dessa situação, né, que está exigindo demais da mulher no trabalho em casa, em home office, o problema da violência doméstica, que aumentou exacerbadamente. Em São Paulo, os números são em torno de 30%, no Rio de Janeiro, 50%, porém, as denúncias
elas não subiram na mesma velocidade, porque ela está ali com o agressor, né? Então, nós mulheres, nós temos que ocupar espaços como esse, né? Agora, virtualmente, mas nós temos uma trajetória muito longa ainda pela frente. Muita gente está acompanhando a conversa, eu vou registrar. Eu peço desculpa a um outro nome que eu não consiga fazer o registro, mas é que os comentários vão surgindo e os comentários anteriores vão indo para baixo. E às vezes a gente perde, não é possível acompanhar. Mas Cléo Forquim faz... Ela diz que é admiradora de todas, ela é vereadora e procuradora especial da mulher na Câmara de Jaú, querida Jaú. Jaú é conselho também minha terra. A Kátia Cação, manda um abraço a todos também, um beijo a todos. A Patrícia Bravanel, Orivaldo Pereira, o Lincoln Guidolin, de São Carlos, a Célia Regina, o Eudécio Teixeira Ramos, de Itaquera, Penélope Mondezan, Antônio Marazzi, querida Carla Cristina, que também trabalhou tanto, né, na Nossa Senhora do Ó, a Marilda, a Luísa D'Angelo, de Aí, a Juliana de Marco, querida amiga, São Sebastião da Grama, a Gisele já comentei, o Carlos Eduardo Domingos, e aí eu vou passando por outros nomes, mas a nossa delegada Rose está conosco, querida amiga, já teve recentemente também numa conversa conosco. Sim. A Fernanda Vendramini, outra amiga de Mogi Guaçu, o Rodrigo de Santos, Rodrigo Ferreira de Santos, a Rosa Ramos, Jair Teodoro, e o Jorge Luff, né, Luísa? O Jorge Luff também está acompanhando a conversa. Ah, que ótimo! Cara, que eu não sei. Mas ele está dando palpite aqui, sabe, Marcos? Mas eu sempre acato os palpites dele, falo, não, você tem razão, ele é muito ponderado. O Jorge me segura um pouco, eu sou um pouco enfática, né? Ele diz aí, calma, calma. Não é. Queridíssimo amigo também, tenho muita admiração pelos dois, por você e por ele. Obrigada, Marcos. Nós tivemos, na gestão, muitas parcerias, né? Sim. E uma delas com o Tribunal de Justiça, com a assinatura de alguns convênios. Sim. O último dos convênios que nós firmamos foi a violência contra a mulher no transporte público. Sim. Impressionante como, no pleno século XXI, ainda ocorra, primeiro, a violência contra a mulher, e num ambiente público como o transporte. Sim. Mas, infelizmente, ainda isso acontece com bastante, uma ocorrência bastante frequente, né? Sim. Na verdade, foi bem lembrada essa questão, porque esse trabalho, inclusive, aquela campanha Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes Públicos, né, cujo convênio foi assinado em 2017, depois renovado em final de 2018, também colaborou para que nós tivéssemos hoje a figura, e fosse introduzida a figura da importunação sexual, né, que partiu desse trabalho. E é importante dizer também, você falou dos convênios, trabalhávamos direto, né, em parceria nos projetos com o Ministério Público do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, tínhamos assento na Comesp, né, na Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Estado de São Paulo. Então, nas diversas representações, né, que a mulher, de que ela participava, sempre tivemos resultados muito gratificantes, né? Então, trabalhar em conjunto, quando a Luísa fala em agregar, né, de fato, nós trabalhávamos em conjunto e tivemos consultoras maravilhosas, né, como a Luísa, por exemplo, como também tivemos parcerias, na época, no Ministério Público, com o GEVID, né, em especial a nossa querida Gabriela Mansur, né, e continuamos essas sementes que foram plantadas em solo tão fértil, né? Porque, lamentavelmente, a violência contra a mulher, Graça solta, e nós sabemos disso, mas hoje a notificação estar maior também faz parte das mulheres estarem tendo mais acesso
as vítimas de violência, estarem tendo mais acesso, né? As diversas campanhas que estão sendo realizadas, eu citei a Gabriela Mansur, a nossa Gabi Mansur, que até na época, Marcos, você deve se recordar, fez uma visita na época para agradecer o trabalho que vinha sendo desenvolvido, até porque, pelas nomeações de mulheres advogadas para as bancas de concurso do Ministério Público. Ela tinha feito um trabalho maravilhoso, um levantamento, né, que as mulheres não participavam, e quando participavam tinha um olhar, né, mais justo, mais sensível com relação àquelas que vinham ingressando na carreira. Então, a Luísa e eu, inclusive, estamos no Instituto Justiça de Saia, né, Luísa? Que também é presidido pela Gabi, nós estamos também na diretoria, e falando sobre a violência, eu queria até, Marcos, você, quando fala da questão da violência contra a mulher, e trabalhamos juntas e sabemos disso, na verdade, hoje se comunica mais porque a própria violência doméstica e familiar é uma interlocução das áreas do direito criminal com o direito de família, essa que é a verdade. É uma lei híbrida, a Lei Maria da Penha é uma lei híbrida, né? Houve uma alteração recente, a Lei Maria da Penha sofreu, nos últimos 2 anos e meio, 10 alterações, 10. E uma delas, que foi no final do ano passado, justamente para possibilitar que as ações de divórcio, separação e dissolução de união estável pudessem também tramitar perante as varas de violência doméstica e familiar, que são especializadas, né? O que era uma grande discussão naqueles grupos que eu citei anteriormente, porque nós sabemos da imensa, né, do número enorme de ações que nós temos na área da família, e a preocupação das juízas naquela oportunidade era não transformar, né, se tramitasse também perante os juizados de violência doméstica, também tramitassem as ações de família, que isso poderia causar um retardamento muito grande e acabar aquela celeridade, né, as medidas de urgência, tudo isso poderia perder a sua natureza, vamos dizer assim, né? E agora, com essa possibilidade, não é um levantamento ainda, se já existem essas ações, mas é importante ver que essa alteração da lei, Maria da Penha, vem no seguinte sentido: se a ação iniciar, se a questão da violência iniciar pela vara de violência doméstica, ali poderá ser proposta, assim, a medida, não temos estatística ainda, porque é muito recente, logo veio a pandemia, então estamos levantando isso. Eu não tenho conhecimento de já ter acontecido, porque logo em seguida veio a pandemia, né? Dia 20 de março, não é isso? Desde 20 de março. Mas, se começou na vara de família, as medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha, podem continuar tramitando lá, né? E depois com os desdobramentos na esfera criminal, tudo bem. Mas, com a possibilidade de ingressar na vara de violência doméstica, quando iniciar por lá, continuar lá também. Eu vejo, eu sei que é um assunto que também gerou polêmica, mas eu vejo que, para as mulheres vítimas de violência, sim, uma garantia, porque muitas vezes, entre a vara de violência doméstica e a vara de família, elas eram assassinadas. Quando elas iam questionar os direitos, né, aos alimentos, a guarda dos filhos e tudo mais, elas eram assassinadas, porque tinham começado pelo crime, pela vara de violência, as medidas protetivas, muitas vezes, não tinha como acompanhar, embora nós tenhamos aí a Guardiã Maria da Penha em São Paulo, a Patrulha Maria da Penha em vários municípios, né, que acompanham, né, as medidas protetivas, mas o fato é que é importante que as medidas sejam concedidas, sim, no mesmo âmbito, na mesma seara, vamos dizer assim, jurídica. Eu acho que esse aumento da violência, que tem sido noticiado, também está acontecendo, lógico, como bem foi observado aqui pela Cida e pela Luísa, porque agora as pessoas estão em casa. E esse convívio, que não era assim, porque está sendo assim, né? Está sendo assim, obrigatoriamente está sendo assim. Então, o que eu, na área do direito de família e sucessões, o que eu tenho visto é uma procura muito grande de consultas, como agir. Vejam que o que deveria ser uma questão de bom senso, né? Porque as mulheres, a violência acabou aumentando. Ah, mas foi a pandemia? Não. O problema é que o que já existia acabou sendo, né? Vamos dizer assim, veio com uma lupa de aumento muito grande
né? Por quê? Não é por causa da bebida, não é por causa da... Não, mas é que isso potencializa. Aquele que é agressor, ele potencialmente se torna um agressor, né, maior. A violência psicológica acontecendo assim a larga escala. Por isso que tem esses projetos todos, né? Que hoje nós temos muitas formas de acessar, de dar condições à mulher vítima de violência de acessar a justiça, até pelos boletins de ocorrência online, que já podem ser feitos, pelos projetos todos, né? Eu queria dizer que o Conselho da Condição Feminina, super parceiro nosso, sempre foi. A delegada Rose, um abraço muito grande, se me permite, primeira mulher, delegada da mulher no mundo, não é só no Brasil, né? No mundo. O Brasil exportou essa tecnologia, né? Então, nós temos que resgatar esses valores, né? E dizer que continuamos, na verdade, continuamos todas juntas e todos juntos, né? Mas começou ali aquele trabalho conjunto, Marcos, começou ali, quando nós nos unimos com as diversas instituições, né, com as organizações governamentais e não governamentais, e daí nasceram muitos projetos, hoje todos muito bem-sucedidos, dando à mulher vítima de violência acesso, né, como é o projeto Justiceiras, por exemplo, também, que está aí, e como Casa da Mulher Brasileira, enfim, nós temos divulgado, muitas mulheres estão tendo mais acesso, isso é muito importante. Luísa, aliás, antes de passar, só fazer mais registro aqui, tem muita gente conosco, a Sônia Hess Veríssimo, que é de Juquiá, fala, viva as mulheres guerreiras, a Roseli Cesi, o Marcos Paulo Alves Cardoso, o Alex Vitor, Andréa Campos Salles Martins, diz que está com saudades da Kátia, todo mundo está com saudades da Kátia. Eu amo todas e todos. Com certeza. Eu falo da Kátia porque a Kátia viajava. Você também viajou muito, né, Luiz? Você também deu muita palestra para o Estado, muito. Principalmente sobre o tema... Foi bastante, foi muito, sim. Muito. Só que a Kátia foi mais ainda. A Kátia, não sei como ela conseguia. Mas estivemos juntas, né, Luísa? Estivemos juntas muitas vezes. Muitas vezes fomos juntas, e você me falando, agora é meia-noite, amanhã cedinho já tem que sair para ir para Limeira, para ir para Botucatu. Eu falava, meu Deus do céu, Kátia. Bom, mas valeu. Foi um trabalho muito Maurício bonito. Claro, que é de Taubaté, o Gilson Delgado, querido amigo de Olímpia, Marildo já tinha comentado, de Jundiaí, a Maristela Vada Costa, outra grande amiga, Carmen Dora, Carmen também é sensacional. E temos uma live em breve aí sobre racismo, sobre a questão do racismo, José Oswaldo Silva. Ana Maria Lanatovic, ela comentou ontem que ela estaria acompanhando, está aqui com a gente, o Chicarinho Taubaté. Vou passando outros nomes, a gente ficar só falando dos nomes aqui. Houve muito avanço na questão da legislação, sem dúvida nenhuma, Lei Maria da Penha é uma. Nós tivemos, na nossa gestão, uma alteração do Estatuto da Advocacia, que também é uma lei federal, Sim. Em relação à prerrogativa da mulher, notadamente a lactante e a mulher grávida. Artigo 7º-A. Artigo 7º-A, foi na nossa gestão. Sim. Está faltando ainda, em termos de legislação, Luísa, e em termos de estrutura da justiça por enfrentamento à violência à mulher, o que falta ainda? Ai, que ótima pergunta, Marcos. Eu vivo agora tentando transformar aquilo que está na lei em realidade, porque existe um vácuo, né, entre o que a lei manda e o que acontece na vida real. Isso. Mas a lei precisa ser melhor adaptada, e é uma questão que eu venho lutando ultimamente, que eu percebo que precisa ter um olhar mais profundo, que é a questão da violência sexual, dos estupros, né, e a questão do feminicídio. Então, nós temos uma legislação, em alguns aspectos, que ainda remonta a 1940, quando o Código Penal atual foi escrito, e o Código de Processo Penal. E nós temos a questão do estupro, que ficou muito evidente e saltou aos olhos, finalmente, da população, com o caso de João de Deus,
Sim. que foi um caso bastante rumoroso e que atingiu o Brasil todo, até o exterior também, porque havia vítimas de João de Deus nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, e até foi uma denúncia feita por uma mulher, eu não me lembro agora o país, mas, se não me engano, foi da Alemanha, que iniciou, foi estopim para que outras mulheres começassem a contar o que aconteceu com elas. E algumas mulheres que moram em São Paulo são minhas clientes como assistente de acusação. E o que eu tenho notado é que esse tipo de ataque, o estupro, que é a violência sexual máxima, é o estupro, muitas vezes impede que a mulher, logo após os fatos, vá comunicar o que aconteceu para a polícia, porque a pessoa fica traumatizada. É uma situação de choque. E para sair do estado de choque, às vezes demora anos. E se a pessoa não tiver um apoio familiar, pode ser que ela nunca denuncie. É verdade. Porque não são poucas as moças que chegaram em casa, contaram para a mãe e para o pai que aconteceu um ataque sexual do qual ela foi vítima e que os pais ficam bravos com ela. Olha, o que você foi fazer? Já te disse para não ficar fora de casa até tal hora. Enfim, acabam culpando a própria vítima pela violência que ela sofreu, quando isso é uma dupla, tripla violência com relação à mulher. Então, nós precisamos fazer uma alteração importante no Código Penal, que é tornar imprescritível o crime de estupro. Eu tenho clientes que sofreram ataques há 10, 12 anos e até hoje não tiveram coragem de contar para suas mães, que dirá contar para a polícia, que dirá comparecer à justiça. A mulher não se sente forte para isso. Ela não se sente amparada, ela tem medo de ser derrotada, e mulheres são criadas para sentirem muito medo. O medo é a principal arma de domínio do patriarcado sobre a mulher. É incutir o medo. Ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de conversar. A mulher tem medo de barata. Por que a mulher tem medo de barata? Porque isso é inculcado na cabeça delas, que elas são fracas, que qualquer um pode se aproveitar delas, quando as mulheres são muito fortes, mas não conseguem perceber a fortaleza que tem dentro de si. Então, a questão do estupro e do feminicídio, que é um crime absurdo. O feminicídio é matar mulher por razões da condição feminina. Então, ou seja, matar mulher por ser mulher, o que é um absurdo, porque um homem naquela mesma situação não morreria. Agora, a mulher morre porque ela é considerada um ser inferior. E o sujeito, que é o companheiro dela, acha que tem direito de vida e morte sobre ela. Então, esses dois crimes, o estupro e o feminicídio, têm que se tornar imprescritíveis, assim como o racismo no Brasil é imprescritível. Existem outras situações que são consideradas imprescritíveis no Brasil. Por que não o estupro e o feminicídio também? Há homens que matam as suas mulheres ou ex-namoradas na frente dos próprios filhos. E aí passa em branco. Muitas vezes, eles cumprem uma pequena parte da pena e são liberados. O que é isso? Isso é uma calamidade. Nós temos que ter um país justo, justo com as mulheres e justo com as famílias, porque isso esse crime que é praticado dentro da família, ele afeta várias gerações posteriores e gerações anteriores, porque os pais da vítima, os avós da vítima, os netos da vítima, os bisnetos. Então, conheço pessoas que até hoje que vêm para mim e contam: olha, sabe que meu avô matou a minha avó e eu não consigo conviver com isso? Então, são situações que a justiça tem que olhar com muito rigor, porque as mulheres morrem feito moscas no Brasil. E precisa parar isso. E nós temos que nos unir nessa cruzada,
ou seja, fazer com que a lei seja cumprida e corrigir os lapsos da legislação. Marcos, você me permite só fazer um comentário aqui? Luísa, você se recorda bem que ainda houve quem entendesse que a lei do feminicídio deveria ser revogada? Porque Com seria certeza. um privilégio, Marcos, um privilégio, quer dizer, não entenderam o que é ser a condição de mulher, que a Luísa explicou tão bem, e ser em decorrência de violência doméstica e familiar, com os agravantes todos, né? Com a mulher gestante, ou então no estado de puerpério, tudo aquilo que nós sabemos que a lei prevê na frente dos descendentes e ascendentes, né? Quer dizer, quando a lei especifica, e a Luísa colaborou diretamente para que essa lei aqui nós fizéssemos, né, Luísa, entre nós, você veja, nós conversamos uma vez, numa das nossas viagens, eu me recordo que nós estávamos indignadas com o fato de que havia ainda quem quisesse revogar, né, e tirar da lei. Quer dizer, depois de tantos anos vem uma observação tão necessária, um olhar diferenciado para situações diferenciadas, no caso da mulher, né, vítima de violência, e há quem diga, como também há quem diga que tem que ter uma lei do João da Penha, quer dizer, até hoje, que é uma coisa inaceitável, né? O João da Lapa, enfim. Eu acho que não é para brincar com essas coisas, a Luísa deixou muito claro, é uma bomba atômica na família, né? Então, a gente precisa tratar e entender essas mulheres vítimas, acolher, o acolhimento, a escuta sensível, né? Isso tudo precisa ser aperfeiçoado, essa estrutura, né, Luísa? É importante. Kátia, nós temos um exemplo claro do João de Deus, que uma das primeiras moças que ele atacou, e que isso daí saiu no jornal, fiquei sabendo pela imprensa, pela televisão, tal. Era uma menina, né, que ele estuprou, depois deu 3 tiros nela e jogou a menina no rio para morrer afogada. E, por sorte, ela foi salva. Eu não sei como essa menina conseguiu sobreviver depois de tantos ataques. E isso veio à tona mais de 20 anos depois dos fatos. Ou seja, o sujeito comete uma atrocidade sem limite e não vai ser punido por esse fato, porque ele está sendo punido por vários outros fatos mais recentes. Mas não vai ser punido porque ocorreu a prescrição. Como um crime desse pode prescrever? Isso é um resquício do patriarcado rançoso, entendeu? Que quer sempre proteger o homem contra os direitos da mulher. E nós temos 2 PECs tramitando no Congresso. Uma PEC que considera imprescritível o feminicídio e outra PEC que considera o estupro um crime também imprescritível. Então, nós temos que ir nesta cruzada, e até quero conclamar as minhas queridas colegas hoje, a Kátia, a Cida, e o nosso querido presidente, ex-presidente, mas para mim eternamente presidente, Marcos da Costa, e todos os outros advogados e advogadas que estão nos acompanhando, vamos nessa luta, porque nós não podemos tornar o Brasil um país genocida, um país estuprador, um país feminicida, porque é isso que o Brasil está se tornando. Não há punição, muitas vezes. E nós sabemos que é sob notificação também, né, Luísa? Porque dos estupros... Lembra-se do congresso, daquele congresso que nós fizemos naquela oportunidade, que saíram 11 propostas, né? E muitas delas já cumpridas, inclusive durante a gestão, né? Sim, eu me lembro, nós entramos com ações, não foi, Marcos? Nós entramos a respeito da esterilização forçada de uma moça. Isso. Aquilo me a prisão deu daquela prisão da mãe que tinha acabado de ter nenê. No dia seguinte, ela estava presa com a mãe. Isso. Exato. Eu lembro. Olha, isso foi para mim uma grande realização, poder trabalhar. Doutor Marcos. A esterilização foi um absurdo. Nós fomos ao CNJ do CNMP. São situações que houve uma audiência pública também. Fizemos uma audiência pública com os conselhos todos responsáveis, medicina, psicologia, a própria ordem, né? Todos estavam presentes, assumiram aquele compromisso, que depois eu não sei, mas, enfim, foi em 2018, né? Que isso aconteceu. Tem que explicar, porque tem gente que está assistindo e não sabe a história. Sim. Conta um pouquinho, Kátia, ou Luísa.
Uma das duas, porque tem gente que está assistindo e não conhece. Então, houve um incidente numa comarca. Mococa, né? Mococa. Pode contar, Kátia, você deve estar com os dados mais frescos, né, ou não? Não, que na verdade, porque até essa ação, Luísa, fazemos em conjunto aqui também, né? Na verdade, assim, eu me recordo que foi um final de semana inteiro, full time, que nós ficamos, né? E o Marcos preocupado com o levantamento do processo, porque o que se fazia ali era por o Ministério Público, naquela oportunidade, se manifestando pela esterilização, né, forçada de uma jovem, né, porque ela já tinha tido muitos filhos, porque ela não tinha condições... Ela tinha 4 filhos e ela era usuária de drogas. E usuária de drogas, então, isso. Então, foi. Né? E aí... e o judiciário determinou que isso acontecesse, mesmo havendo dentro do processo, e foi aí que vieram todos os conselhos regionais participaram, porque havia pareceres ali, e ela se manifestava no sentido de que não queria, ou que não queria ser esterilizada, ela era jovem ainda, ela tinha menos de 30 anos, não é? Já tinha muitos filhos, é a triste realidade, nós sabemos disso, infelizmente, da brasileira. Temos muitas situações, a doutora Albertina Takeuchi tem um trabalho belíssimo na Coordenadoria Estadual também de Políticas para a Mulher, e fala dessa questão, né, da gravidez na adolescência, das mulheres que têm muitos filhos porque também não têm condições nem de evitarem e tal, e essa mulher era o caso. E aí houve uma determinação judicial para que ela fosse esterilizada, mesmo os pareceres não sendo favoráveis, ou ela não se manifestando, ora sim, ora não, que não queria essa esterilização. No mínimo, havia uma dúvida. E ela, sendo usuária de drogas, também não tinha o discernimento, quer dizer, não teve um acompanhamento, né, Marcos, psicológico para poder fazer, teve só... Não, esteriliza, e depois se descobriu que não tinha sido o único caso. Tinha um segundo caso que já havia acontecido isso, as mulheres estavam sendo esterilizadas, né? À força. À força, compulsoriamente. Exatamente. Isso, né? Ou porque não tinham condição financeira, ou porque eram usuárias de drogas. Quer dizer, foi uma violação absurda. E aí vem essa ação que foi belíssimamente capitaneada, inclusive redigida também por você, né, Luísa, Marcos, e que teve sucesso, né? E teve uma outra também, daquela a presidiária, que precisava amamentar o filho. Aquela mudou, nós conseguimos mudar a jurisprudência, né? A própria administração penitenciária passou a agir de forma diferente. Porque era um absurdo. Exato. Era um absurdo, Marcos, e eu queria te falar que eu chorei aquele dia. Quando deu resultado o trabalho da ordem, né? Nossa, fiquei muito... Eu fiquei chocada, primeiro, com aquela decisão, não, arranca o filho e que se danem os dois, né? Então, não dá para aceitar. Mesma coisa para as pessoas que estão acompanhando, às vezes as pessoas não conhecendo a história naquele momento. Também me ajuda, Luísa. Uma senhora teve luz, e no momento que ela teve a luz, ela não deixou nem 24 horas para ela se recuperar. Ela foi outra vez levada à cela. Levada para uma cela que tinha várias mulheres. 4 horas na Câmara, que permitiu a ela. E levou com o filhinho junto. Né? Em condições absolutamente desumanas. Né? Totalmente desumanas, aí a ordem, mas a ordem não demorou meia hora para tomar a decisão. Vamos lá! Né? E aí mudar. Nós entramos... E mudamos. O Supremo... Mudou, o juiz Supremo mandou. Tribunal, baseado no nosso posição, o Supremo determinou. Porque Marcos, por isso... porque teve uma decisão contrária aqui, depois foi recurso, e depois já veio uma ordem do Supremo e falou, solta a mãe, acabou. Por isso que no início... Eu falei no início de quanto é gratificante você, como advogada, mulher advogada, trabalhar de forma institucional com esse apoio para obter a transformação necessária. Porque aí você modifica, você consegue estrutura, tem que lutar muito, né? Então, acho que esses são exemplos. Machuca muito, sabe? Eu lembro aquele evento que nós fomos na Paulista. Nossa! Nós fomos depois do evento, nós fomos para a Paulista. Né? Foi. Fizemos um ato na Paulista. Naquele dia, quando eu chego em casa, recebo uma ligação de São José dos Campos, que tinha uma advogada sido estuprada em São José dos Campos naquele dia.
Aí nós fomos atrás da Secretaria de Segurança Pública, houve uma movimentação, prendeu o rapaz no mesmo dia. Né? Chegou à noite, o rapaz estava preso. E aí fica aquela sensação de tristeza, porque não só pelo fato em si, mas por saber que houve uma movimentação inteira e conseguiu prender e era uma advogada que Era uma advogada. Teve a capacidade de fazer a denúncia. Né? Ela superou, teve força para denunciar a situação dessa. E quantas outras não tiveram força, como disse a Luísa? Quantas outras não tiveram força, ou tendo força, não tiveram... E tivemos o caso da advogada negra também, que sofreu um preconceito durante uma audiência. Né? Eu acho assim que a OAB teve uma atuação perfeita durante todos esses anos, não deixou passar nem o direito da cidadania, nem um direito humano das pessoas. Então, é uma atividade que é muito gratificante. Por outro lado, também é penosa, porque quando eu me aposentei do Ministério Público, eu recebi vários e-mails e um deles dizia assim: agora a senhora vai ver as agruras desta profissão. Falei, meu Deus, será que ele está me rogando uma praga? Foi uma pessoa que mandou, né? Mas é claro que é uma profissão que tem muitas dificuldades, principalmente porque nós somos 1 milhão. Sabe o que é 1 milhão de advogados no país? Essa é uma concorrência incrível, né? Mas eu sempre penso que quando a gente trabalha bem, o mercado se abre para quem está trabalhando, né, de maneira dedicada e honrada perante a advocacia. E ética, né, Luísa? Principalmente, né? Ética, entendendo as questões da classe, lutando, porque quando nós nos unimos, isso ficou muito claro, né? Esse período todo em que nós estivemos juntas naquele local, né? Porque continuamos, né? Mas naquela oportunidade, Marcos, ficava muito claro que, à medida que nos uníamos, você falou da Juliana de Marco, né? Que ela está presente aqui, também um abraço muito carinhoso a ela, porque a Juliana, lá em São Sebastião da Grama, ela era uma coordenadora regional na época. Ela buscou, trouxe os processos, conseguiu acesso, falou para o presidente, sempre de forma ética, para ir buscar os documentos, né? E era um final de semana, quer dizer, foi uma coisa assim tão intensa, e todo mundo se articulou, todo mundo trabalhou, por isso que o resultado foi bom. E dali saíram ofícios para o Conselho, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, lembra-se disso? Também nas esferas dos outros poderes, que nós, do Judiciário... No CNJ e no CNMP também. Do CNJ, isso, do Conselho Nacional do Ministério Público, com resposta, né? Quer dizer, todo mundo se articulou, e isso é que faz a diferença, e o que torna cada vez mais gratificante você dizer, olha, você está lutando por direitos, pelos direitos da cidadania, você está lutando para que as mulheres tenham vez, tenham voz, sempre dentro de critérios éticos, pelo valor que elas têm, né? Isso é importante, não é porque a mulher sofre preconceito. A Luísa falou tão bem disso, Luísa, quantas vezes nós ouvimos isso, né? Mesmo nos concursos, né? Da carreira acadêmica, nós sabemos, às vezes a mulher é preterida porque ela é mulher. Né? Com certeza. Essa visita que a tia mencionou, de um grupo de promotoras, né? Sim. A Mansur foi um grupo de promotoras. Foi. E aí elas levaram estudo que mostrava que quando mulheres não participavam das bancas, não tinham mulheres nas bancas, dos concursos, quer do Ministério Público, quer da Justiça, o nível de aprovação de mulheres caía muito. Sensivelmente. Havia muita diferença. E aí eles foram exatamente conversar conosco para pedir para que a ordem, naquele concurso, o Ministério Público não tinha indicado nenhuma mulher, e pedir para a ordem para que a ordem fizesse a indicação. E aí nós fizemos a indicação de 2 mulheres. Duas mulheres brilhantes, né? Brilhantes, inclusive, né? Marcos, eu gostaria de comentar, eu posso... gostaria de comentar uma área trabalhista, quando a discussão, né, passa a ser violência doméstica, com certeza, com absoluta certeza, a área de família e a área criminal são as mais envolvidas e suscitadas. Mas eu gostaria de chamar a atenção, na área trabalhista, nós também nos deparamos com violência contra a mulher,
dentro do ambiente de trabalho, que é o assédio sexual. Com certeza. Sim. Lamentavelmente, ainda ocorre em grande escala e a situação é complicada, porque essas mulheres assediadas, muitas vezes, elas têm dificuldade de denúncia, né? Elas se sentem espremidas. O assédio sexual e moral dentro das empresas normalmente eles ocorrem em lugares onde a prova fica difícil, né? Ninguém vai assediar sexualmente uma funcionária ou uma colega perante câmeras, né? Que existem em todos os locais. Eu já me deparei com casos extremamente complicados, difíceis, casos onde a assediada carrega até hoje casos ocorridos há 10, 15 anos atrás e que provocam consequências, né? Como a Luísa disse, pela vida toda. Então, eu sou absolutamente a favor de um endurecimento na legislação trabalhista com relação ao assédio sexual, seja ele ascendente ou horizontal, porque o assédio sexual ele pode ocorrer de colega para colega, né? E pode ser vir do superior hierárquico, o que é mais comum. Mas o que acontece? Quando nós entramos com uma ação e faz parte, o objeto dessa ação é o assédio sexual, o que acontece? Cabe uma indenização pedagógica, né? Porque eu senti o pedido indenizatório, ele é pedagógico, ele é não só para que essa reclamante ela dê uma resposta à sociedade, isso faça com que ela muitas vezes melhore a sua condição psicológica, esse é um dos pontos, mas principalmente para que se torne público aquele assédio, aquele comportamento desse agressor. E o que acontece? Quando as sentenças são prolatadas, muitas vezes, e eu ouvi isso de uma cliente, ela disse, doutora, eu fui assediada novamente. Novamente, eu me sinto agredida em função do resultado da sentença, com valores indenizatórios ínfimos. Ridículos. E eu sempre procurei, nas ações indenizatórias, eu acho que, no meu entendimento, é a parte, né? A patrono e parte devem muito bem estudar para arbitrar esse pedido de uma forma justa, de uma forma coerente, né? E nunca tentando enriquecimento da parte ou empobrecimento de outra, mas realmente que esse valor, né, esse quantum indenizatório, ele atinge o seu resultado, né? E o que acontece? Muitas vezes nós temos situações aí que a reclamante ela se sente novamente condenada, né? Porque os valores são ínfimos. Eu sou ousada nas minhas ações. Eu acho que o advogado, a advogada tem que ser ousado, né? Lógico. Então, eu já tive uma discussão numa ação que ainda não terminou, que eu desafiei o magistrado. Tá? Não pode ser, isso não é numa sustentação oral, parece que tem uma tabela,
né? Esse tipo de ação, a condenação vai ser de R$1.000 ou R$2.000, R$3.000 e não passa disso. O caso dessa moça era uma situação gravíssima. E graças ao recurso que nós promovemos e sustentamos, nós conseguimos passar, transferir a emoção, né, na sustentação oral do caso gravíssimo e conseguimos reverter. Mas não é difícil. O assédio moral no ambiente de trabalho, ele não é reconhecido e nós temos um papel cruel em fazer com que essa condenação pedagógica prevaleça. Isso no ambiente de trabalho, onde a Justiça do Trabalho de São Paulo tem como uma das marcas a presença muito intensa de mulheres na magistratura. É verdade, a maior parte. Também na advocacia. O que não acontece no Tribunal de Justiça. É verdade. Como a Cátia falou, que tem essa história, essa homenagem que o tribunal faz, né, historicamente, de bustos. A primeira mulher, e a única, né, fomos nós que fomos levar o pedido. E também a própria nunca teve, absurdo, uma mulher, quer dizer, agora teve uma mulher eleita, Maria Cristina Zucchi. Aqui, na época, nós fizemos duas coisas. Foi. Tem duas coisas que incomodam profundamente. Uma é a ausência de mulheres homenageadas. Sim. Que conseguimos fazer a intronização do busto da Maria Augusta Saraiva. Primeira mulher a se formar em direito em São Paulo, virada no século 2000, em 1902, 1903, ela se formou. E a segunda foi a questão de nunca ter tido uma mulher no órgão especial do Tribunal de Justiça. E o órgão especial é formado pelo presidente, pelos membros do Conselho Superior da Magistratura, presidente, vice, decano, corregedores, 3 presidentes nas sessões, privado e público. E mais os outros são eleitos, né? São 25 membros. E aí ele falou, não, isso também me incomoda, e de fato ele ajudou a ser eleita a primeira mulher, que foi a Maria Cristina Zucchi, que foi para a magistratura através do 5º Constituição da Ordem. Pelo 5º, é isso que eu ia comentar. Mas, veja, nós nunca tivemos ainda nem o presidente, nem o vice, nem o corregedor, verdade, nem o decano e nem o presidente de nenhuma das sessões do tribunal. Não, mas agora, Marcos Data Vênia, também não tivemos nenhuma mulher presidente da OAB. Sim, mas errado. Certamente, nós tivemos diretores da ordem, tivemos presidentes de comissões. Está errado, precisa ter mulher para a presidência, estou 100% de acordo. Mas no caso do tribunal é mais grave, porque não é só mulher, não é só presidente. É verdade, não, é mais grave porque é mais fechado, é mais machista, né? Não, e assim, é a presidente e é o vice-presidente. A minha vice, a primeira gestão, foi a Ivete. Sim, verdade. A primeira mulher diretora de São Francisco. Verdade. O corregedor nunca teve o corregedor. O corregedora. Nunca teve um decano ou decano. Nunca teve um presidente de uma das sessões. Ou seja, nunca teve uma mulher no Conselho Superior da Magistratura. E na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho, nós teve gestão na Justiça do Trabalho, todos os cargos ocupados por mulheres. Verdade. E no Ministério Público também. Nós não tivemos uma procuradora-geral. É isso que eu ia comentar. Nem no tribunal, nem no Ministério Público, né? No órgão também, está errado. Precisa ter uma mulher na ordem, presidindo, estou de acordo. Mas é que, para mim, a situação do tribunal ele toma outra dimensão por conta de não ter mulher em nenhum órgão de gestão. Sim. No órgão especial, só agora. Eu tive uma honra imensa de estar participando da sessão que a Maria Cristina tomou posse. Você também estava lá, não estava, Cátia? Sim, opa, como? Tem que ter mulher. Eu vou registrar mais alguns nomes, me permitam, porque senão eu passo. Eu queria muito, são pessoas amigas que estão acompanhando conosco aqui. Hugo Soares, querido amigo Hugo, a Sol Menegeiro, a Marina Medalha, a Érica Lima, a Adriana Galvão, queridíssima Adriana. Queridíssima. O Jorge Marques, o Daniel Dixon, o Glauco Passador, a Tereza Versese, o Antônio Marazzi, a Sandra Andreoni, a Cristina Sleiman,
o Zig Quinhon... É vice-presidente do Conselho Estadual. Sim. A Penélope Mondesan, a Ivone Senise, não é Ivete, é Ivone Senise. Ivone, O querida. Sagres, a Fabiana Cruz, a Cristina Natachi, o Antônio Ruiz, querido Antônio Ruiz, a Gilda Figueiredo, Querida Gilda. Conosco, queridíssima, a Ivanilde Moraes, a Elizabeth Russo, que tem uma história também de defesa das mulheres, o escritório só atende mulheres, a Beth Russo só atende mulheres no escritório, o escritório tem mais de 3 décadas, só composto por mulheres, o Laerte Soares, muita gente. Eu realmente temo... Você percebeu quantos nomes, Marcos, de homens você também citou? Quer dizer, nós estamos sendo assistidos de forma até praticamente paritária, que eu estou aqui vendo, de homens e mulheres, que é algo muito interessante, né? que estão nos assistindo, né? Mulheres na advocacia, e você citou nomes de queridos e queridas, companheiros de muito tempo. E até, se me permite, aqui você falou da Ana Lanatovitz, da Kátia Cação, né? E a Carla Halgren, nós temos aí um grupo também, são um GT, um grupo de trabalho, Unidas pelo Direito, né? Porque nós continuamos todas juntas, né, Cida, Luísa? Nós continuamos, seja no Instituto Justiça de Saia, seja no Conselho da Condição Feminina, que eu tenho maior apreço, né, desde sempre, né? Você falou da professora Ivete Senise Ferreira, nossa professora, né, Marcos? Professora de todos nós, e a quem... Não, minha professora, ela foi minha professora na São Francisco. E foi minha professora na São Francisco também, E é isso que eu digo. Professora Ordem, ela foi, e também foi. Puxava a orelha. E fazia de uma diretoria, puxava a orelha dela muitas vezes. Ela é incrível. E sabe o quê? Isso tudo... A doutora Ivete foi a primeira mulher reitora. Isso, primeira diretora. E até hoje diretora é a única da São Francisco. Né? Sim. A primeira mulher diretora. Aliás, por falar em precursoras, né? Falou da Gilda Figueiredo Ferraz, a nossa queridíssima professora Esther de Figueiredo Ferraz, também nossa mestra, né? Dos bancos acadêmicos da vida. Né? E olha como a ordem é importante. Primeira conselheira, né? Ela foi a primeira-ministra. Sim. Né, mulher. A ministra, né? Da Educação. A ministra. Da Educação. Ela foi primeira conselheira da ordem, num conselho da ordem que tinha o Montoro. Franco Montoro, a política, saiu da ordem, conselho de 51, 52, e o Franco Montoro, que foi o grande governador, para mim, eu não o conheci pessoalmente, estudei pelo livro dele, mas eu não conheci pessoalmente. Para mim, foi o grande governador, e, dentre outras coisas que ele fez, o Conselho da Constituição Feminina e a primeira delegacia da mulher, foi do Franco Montoro. É verdade. Falando da professora Esther, falando agora da Gilda, eu também tive o privilégio de ser colega dela, contemporânea dela na São Francisco também. Brilhante, a trajetória brilhante, né, como foi no Conselho. Nós temos que aplaudir realmente essas mulheres valorosas, né, Marcos? É muito bom nós estarmos com todas aí hoje conosco. Estou vendo o Clodomiro Porto, o Miro, Messias Moraes, olha quantos homens. Messina Costa, enfim, muita gente acompanhando, o Daniel Máxima de Guaratinguetá. Muita gente acompanhando, mas passou, primeira vez, olha, nós tivemos grandes entrevistas, eu sempre procurei ser rigoroso com o horário. Primeira vez que eu horário de 15 minutos. Eu tenho vontade de deixar um pouquinho mais. Mas eu preciso terminar para cumprir o horário, mas eu queria passar a palavra para as três, para dar uma última palavra, o tema aberto, e lembrando o seguinte, a Luísa já foi candidata, as três fazem política, esse ano nós vamos ter eleição para as eleições municipais. Sim. E, mais uma vez, eu sempre reitero isso. O Brasil, dos países da América, só tem uma participação feminina maior do que o Haiti. Nós perdemos nos parlamentos. O nosso parlamento, nós perdemos para todos os países das 3 Américas, salvo para o Haiti. A importância da participação da mulher na política.
Nós vamos ter mais um momento agora, mais uma eleição, e a eleição municipal sempre serve como celeiro para as eleições seguintes, estaduais e federais. Mais uma oportunidade para a gente prestigiar mulheres nessa próxima eleição e insistir que as mulheres participem de forma efetiva. Os partidos deem espaço para que nós possamos também ter esse avanço e poder superar o machismo nas nossas casas legislativas. Luísa, obrigado pela presença. Espero que a gente possa estar outras vezes, em outros momentos, com esse tema e com outros temas também, conversando nessa conversa tão prazerosa, conversa entre amigos. Obrigado, Luísa. Obrigada, Marcos. Eu queria reiterar o que você falou. Nós temos que valorizar as mulheres na política. A política é uma instância de muito poder e de muito dinheiro. Então, eles se fecham, a mulher não consegue entrar. É muito difícil, mas é preciso ter esse contraponto. Quer dizer, temos homens e homens e homens nas casas legislativas. É preciso que as mulheres entrem também, porque é um outro olhar, são outras necessidades. Sim. E não adianta dizer que os homens vão ficar preocupados com a situação da mulher, com as carências das mulheres. Eles não vão, porque isso não faz parte da natureza deles, não faz parte do dia a dia deles. Então, eles simplesmente não enxergam. É preciso um olhar feminino. Nas câmaras municipais, sim, que nós agora vamos renovar, pelo menos em parte vamos renovar, e essa renovação tem que ser feminina, e é preciso que mulher vote em mulher, é preciso abrir os olhos das mulheres. Só outras mulheres poderão lutar por aquilo que é do nosso interesse. Então, nós não temos creches suficientes em São Paulo, porque os homens não se preocupam com creches. Claro, muitos deles se preocupam, mas essa é uma carência que atinge basicamente as mulheres. Então, mulheres unidas farão a diferença. Mulheres unidas poderão mudar a nossa sociedade e trazer as nossas cidades para um patamar mais alto, no qual todas sejam contempladas. Perfeito. Perfeito. Obrigado, querida. Cida, antes de passar a palavra para o Conselho, estou vendo aqui, a Beth Valente também está aqui, ela que é do Conselho de Condição Feminina do Estado de São Paulo e também da subseção do Taboão da Serra. Obrigado, Beth. Cida, obrigado também por ter aceito, me ajudado a organizar essa live, você me ajudou também na organização, e também espero que você possa voltar a estar com a gente em outros momentos. Eu acho que é muito importante, né, esse espaço, essa abertura que o Dr. Marcos nos deu hoje às mulheres. Eu gostaria de fazer apenas uma correção aqui, que no calor das emoções, eu citei o nome da Sandra Andrione, ela foi nossa vice-presidente do Conselho Estadual, a atual vice-presidente é a delegada, queridíssima delegada Rose, e a Maria Raumeister, que é a nossa presidente, que está confinada num sítio, não sei se ela conseguiu conexão hoje. É muito importante que, neste momento, o pedido que eu gostaria de chamar a atenção, um pedido e chamar a atenção para a situação da mulher em home office. Né? Então, nós estamos aí com um novo normal, que eu acho que não pode ser normal, vem o novo, mas esse normal não pode prevalecer, porque a situação da mulher em home office, os problemas estão ultrapassando todos os limites. Foi um prazer revê-las, né, Kátia Boulos, a gente tem um contato constante, né, mas não pudemos nos encontrar. Doutora Luísa Eluf, a gente também, os eventos, né, os congressos e os eventos estão proibidos, então também não temos nos encontrado assiduamente. Doutor Marcos, foi uma honra representar a advocacia trabalhista nesse seleto grupo. Muito obrigada. Obrigado, Cidei. Tem a Tereza Matos aqui, está dizendo, bom dia, Cida, orgulho de você, sou de Tipinhos. Kátia, querida, você, só agradecimentos, né, da honra, do orgulho que eu tenho da sua amizade, agradecer por tudo que você tem feito, o que você fez, o que você está fazendo, certamente que fará ainda pela advocacia e pela mulher. Obrigado, querida.
Eu que agradeço, Marcos, e dizer, e como a Luísa falou muito bem, mulheres unidas. Eu acho que é um diferencial, né? Muito se fala em sororidade, nós temos discutido isso em várias lives ultimamente, mas unidas de verdade, né? Porque nós estivemos assim, né? E continuamos assim, né? Este é um fato. A união, ela transcende, né? Às vezes o espaço que se ocupa, mas ela deve existir. Então, Luísa, muito bem lembrado, a união das mulheres, né? E nós vimos hoje aqui os nomes que Marcos viu, nós não tivemos acesso ao Face, mas pelo que você citou, várias, na época, coordenadoras, colegas nossas, amigas queridas, que trabalharam muito, né? Um grupo que trabalhou unido realmente, né? E imbuído realmente dessa vontade de dar o melhor de si, como mulheres advogadas, como mulheres participando de uma gestão institucional. O meu agradecimento a elas, porque acho que união foi uma palavra que definitivamente nos identificou, esse é um fato, né? O meu agradecimento a todas, aqui estão, aqui não estão, as que não estão, mas que estiveram e continuam conosco, né? Nos espaços em que estamos. Você falou da questão da mulher na política, e muito bem lembrado também, eu me recordo que nós tivemos com o Procurador Regional Eleitoral uma preocupação grande naquela oportunidade das candidaturas laranja, então nós fizemos lá na Procuradoria Regional Eleitoral aqui de São Paulo, fizemos audiência pública lá, na OAB, nós também te chamamos, ele esteve conosco e vieram vários representantes discutir essa questão já naquela oportunidade, e esse ano é um ano que merece muita reflexão, não é? Porque nós queremos mulheres que existem, que estão aí, que são valorosas, combativas, competentes e que precisam ocupar esses espaços. E as dificuldades que elas encontram, nós todos sabemos quais são essas dificuldades. Elas têm que ser superadas. E a união, Luísa, como você bem lembrou, faz essa nossa união, lutando por esse ideal, não porque tem que ter mais mulheres, é isso que é uma coisa que eu não concordo, não. É natural que tenha mais mulheres, porque elas são competentes. Elas só têm que ocupar os espaços que já estão aí. Né? E, para isso, acreditarem que é possível, e a união é que faz com que nós possamos ocupar os espaços ao lado dos valorosos homens também, que lutam pela igualdade. Nós queremos igualdade, é por isso, porque isso reflete objetivamente na cidadania, né, no exercício dos nossos direitos, né, e também na forma de defender os direitos daqueles que precisam dessa defesa. Aí está a advocacia. Agradecer, Marcos, agradecer, Luísa e Cida, queridas amigas, valorosas mulheres, com as suas trajetórias todas, das quais eu me orgulho muito, viu? E dizer que, de alguma forma, fui presenteada por podermos estar e continuar juntas, né? Marcos, obrigada pela oportunidade também. Sabe que seguiremos sempre todas e todos juntos, né? Porque nós propugnamos pela união, pelo trabalho sério, ético, competente, em prol da advocacia. E falando da advocacia, é na defesa dos direitos, né? Das nossas prerrogativas, que, afinal de contas, dizem respeito especificamente aos direitos dos nossos constituintes, não é isso? Né? Então, assim, lutar para que nós sigamos sempre unidos, e essa oportunidade de hoje mostra que aqui estamos, com esse carinho enorme, né? O meu beijo carinhoso, saudoso, né? Estamos aqui confinados, mas não estamos distantes, né? Nos aproximamos, e você também nos dá essa oportunidade de matar um pouco a saudade, Marcos, desse tempo tão frutífero que nós vivemos e continuamos vivendo. Muito obrigada, viu? Beijo para todas e todos que estão conosco aqui também. Está conosco também o Kenji Takahashi, a Rita Castelão, de Santos, o Maurício Andreoni, o Cláudio Peron, muita gente. Foi uma das que... O Antônio Marazzi, o Cláudio Miro já tinha comentado, o Antônio Gonçalves, Marcelo Taca, a André Souza, a Carla Cristiane, você tinha comentado já. A Carla Halgren, sim. A Célia Lemos Lima Ortiz da Silva, enfim, a Sandra Regina Carvalho Martins, muita gente. Sim, que também é do grupo, viu, Marcos? Estava dizendo, são as queridas unidas pelo direito. Um beijo muito grande, sempre unidas. Maravilhosos. Amanhã foi a live mais longa do Marcos. Queremos mais, não é? Queremos mais, Luísa. Vamos lá.
Também às 10 horas, amanhã quarta-feira, dia 10, vai ser sobre abuso de autoridade. Excelente. Vão estar conosco o Antônio Ruiz, o Sérgio Rosenthal e o Fernando Castelo Branco. Gente, obrigado. Nossa, Valeu a pena esticar um pouquinho, queria esticar mais ainda, mas o horário chegou. Tá bem. Obrigado a todas. Obrigada. Abraços a todos e todas. Da mesma forma, um beijo muito carinhoso para todas e todos também. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.